Falando um pouquinho agora sobre as considerações de projeto que traz essa atualização da norma, né? Esse é um item muito importante, porque até então a norma não falava especificamente de projetos e agora ela traz essas informações que a gente precisa tratar com vocês aqui. Então, uma coisa muito importante seria a questão da espessura do emboço, né? Qual a espessura de argamassa mais indicada para aplicação em revestimentos de fachada? A norma agora determina um limite inferior, que seria de 20 milímetros, então não se pode ter em nenhuma situação uma argamassa com espessura menor do que 2 centímetros ou 20 milímetros e principalmente nenhuma espessura superior a 8 centímetros ou 80 milímetros. Caso isso aconteça, deve ser consultado o projetista para que ele então defina como proceder nesses casos. Mas a indicação é a espessura mínima com 20 milímetros e uma espessura máxima de 80 milímetros. E tem mais. A espessura de cada camadinha não pode ser superior a 50 milímetros. Ou seja, se você tiver uma espessura de 8 centímetros, por exemplo, você deve dividir em 2 trechos, de modo que nenhum desses 2 trechos supere 5 centímetros. Então, essa definição, a norma anterior chamava a atenção de que a espessura máxima por camada era de 2,5 centímetros. Agora, esta norma permite o uso com argamassas com espessuras de até 5 centímetros. Porém, quando isso acontecer, é necessário a inclusão de telas metálicas de reforço, exatamente para evitar maiores problemas e maiores patologias. Com relação à junta de movimentação, a atualização da norma não apresentou muitas alterações em relação ao que acontecia anteriormente. Permanece a exigência das juntas horizontais no máximo a cada 3 metros, preferencialmente na região do fundo, do encontro do fundo da alvenaria, do fundo da viga com a alvenaria, e juntas verticais a cada 6 metros. Tá? A espessura mínima, a largura mínima de 15 milímetros de altura, coisa que também não estava muito bem detalhada na versão anterior, e o fator de forma, né, aquela relação entre a altura e a espessura do selante deve variar entre 1.1 e 1.2, conforme descrito aqui nessa imagem. Então, na verdade, no que se refere à juntas de movimentação, não houve uma alteração muito expressiva no que se refere às considerações de projeto, nem os locais onde eles serão utilizados. Aqui a gente traz um detalhe que está descrito na norma agora, coisa que não havia anteriormente, onde se percebe a largura do selante e a largura da junta, que inclusive não necessariamente eles têm que coincidir. Você pode ter uma largura da junta diferente da largura do selante, especialmente nos casos em que o fator de forma for de 1 para 1. Então, você pode ter uma situação onde você pode esconder, digamos assim, o selante de uma maneira mais fácil e mais bonita para o acabamento final da fachada. No caso das telas de reforço, essa norma ela expressa claramente em quais situações se pode utilizá-las. Seja para espessuras acima de 50 milímetros, então você tem que reforçar, isso já era previsto na norma anterior, só que naquele caso era para espessuras acima de 2,5 centímetros. Nesse caso, só é necessária a utilização das telas para espessuras acima de 5 centímetros. E para regiões críticas passíveis de fissuração. Então, isso aí é critério do projetista. Cada projetista define onde vai utilizar essas telas. Pode ser quando você tem vãos muito grandes, pode ser na platibanda, na laje de cobertura, na primeiro pavimento. Então, isso é de livre-arbítrio do projetista definir como é que vai e onde utilizar cada tela dessa. Uma outra situação interessante, a especificação mudou. Então, o que se preconiza agora é uma tela quadrada, eletrosoldada, com 25 por 25 milímetros, são as dimensões da tela, e um fio com diâmetro de 1,24 milímetros. Também se exige uma galvanização de, no mínimo, 150 gramas por metro quadrado, conforme a NBR 6331. Então, essas telas, é interessante notar que esse tipo de tela é o que a grande maioria das construtoras sempre adotou, apesar de não ser exatamente a especificação que estava prevista na norma anterior. É uma informação importante porque já se usava e continua se utilizando essa tecnologia, só que agora a norma está abalizando o conhecimento que todos já tinham. Outra questão interessante, que também é um procedimento que se fazia de uma certa forma recorrente em obra, é a realização do painel teste. Então, no fundo, para que serve esse painel teste? É você preparar na obra um pano, numa condição cuja exposição seja a mesma que a fachada vai ter ao longo da sua vida, e aí realizar ensaios de aderência
naquele pano. Obviamente esse pano é preparado antes do início da execução da fachada. Então, qual é a grande vantagem? A sugestão, na verdade, é que seja feita com 3 meses de antecedência da fachada para poder, se houver qualquer necessidade de alteração, você fazer as correções. Mas aí você pode fazer ensaios então com 7, com 14, 21, 28 dias e você traça uma curva para saber qual é a expectativa de crescimento da resistência e de aderência ao longo dos dias. Então essa foi uma sugestão que está expressa na norma, até então isso não existia, e que vai ajudar muito as construtoras para evitar aquele problema de você só saber os resultados depois que a fachada está em andamento. Então, para finalizar essa parte de projetos, uma coisa que é importante que se diga é o seguinte: essa norma, ela recomenda, ela obriga, na verdade, a elaboração de projetos de revestimento de fachada. Aqui todo mundo sabe que para você ser mais assertivo na realização e na execução de qualquer serviço, nada melhor do que você planejar e projetar, e essa foi uma decisão muito acertada que a norma trouxe nessa atualização de novembro de 2017.